Boa tarde, meu nome é Christian Geronasso e este é o webinar sobre perspectivas de 2017 e o nosso cenário 2016. Como o nosso ano de 2016 que está basicamente nas formalidades, foi representativo e difícil para muita gente. Eu, infelizmente, não gostaria de estar com a foice na mão para contar essas notícias, que não é novidade para ninguém, na verdade, eu estou contextualizando elas na mesma apresentação. Mas o nosso cenário realmente não é dos melhores. Eu tenho aqui na minha mão as revistas de conjuntura da FGV, como falando para a gente tomar cuidado com as expectativas de 2017, sendo que a revista anterior já disse sobre como destravar o crescimento. É claro que o que aconteceu esse ano com o impeachment foi, queira ou não, positivo, seja o objetivo pessoal de cada um, mas foi positivo para a economia, que realmente deu uma aquecida na economia, que estava extremamente refrigerada nos primeiros semestres do ano, nos primeiros trimestres do ano. E qual que é o tamanho do nosso rombo? Qual que é o problema que a gente tem hoje no Brasil? A gente está num momento de recessão. Se a gente for pegar o boletim do IBRE de macroeconomia, a gente está, num momento que o Brasil não vive uma situação agradável para ninguém. A gente está passando por uma produção industrial que vem reduzindo, sendo que a produção industrial é a principal indústria de base do nosso país, fora o agro, que eu vou comentar um pouquinho depois. A gente teve quedas em agosto, setembro e outubro, quedas. A gente teve um pouco de melhora em setembro. Os boletins de economia estavam ressaltando que em setembro a gente teria um aquecimento, mas não se solidificou ao longo do tempo. O nosso índice de confiança do consumidor, e não só do consumidor, mas também dos empresários, ele ainda está baixo. Bom, então a gente teve essa elevação do índice de confiança retomado. Mesmo assim, o nosso varejo em outubro ele caiu 6%. Então, a queda no varejo é um dos principais. A gente está aqui para falar de construção civil. A construção civil ela puxa boa parte do segmento para baixo, por ter grande parte do PIB consolidado com ela. E antes de mais nada, poderia falar da redução do PIB. A gente teve uma redução, a gente tem uma redução projetada do PIB, claro, o ano não acabou ainda, mas a redução projetada para esse ano é de menos 3,4%. Os otimistas diriam que a gente vai ter uma redução considerável, considerável não, talvez não tão grande, mas até o nosso PIB de agro caiu. Se vocês forem ver, ele teve uma redução de 2%. E os mais otimistas vão falar que pelo menos a gente não está com uma queda de 3,4%, 3,5% que foi em 2015, mas a redução do PIB comparado com as expectativas que a gente tinha para 2016 são muito consideráveis para o impacto de 2017. O que deu a que deve-se essa reformulada nas perspectivas do PIB de 2016? Principalmente pelo Sistema de Contas Nacionais, que foi divulgado pelo IBGE, o Sistema de Contas de 2010 e 2014, que teve um entendimento diferente do que se tinha, e as estimativas do monitor do PIB de setembro. As estimativas para fechamento estão cada vez mais pessimistas do que otimistas. Bom, como falar de construção civil sem falar do índice que principal leva a nossa adesão de capitais, que é a formação bruta do capital fixo. Ela recuou 11% agora no terceiro trimestre, e quando a gente fala de capital fixo, as principais linhas são máquinas e equipamentos, outros e construção civil. A construção civil ela foi responsável por uma queda de 2,9%, quando a gente compara aí a 2015. Então, quando a gente analisa a formação desse capital fixo, não é algo que está retornando como o esperado. Além disso, quando a gente fala para representar um pouquinho melhor essa redução do capital fixo, quando a gente tem a cadeia de valor, a cadeia de suprimentos de um segmento
de construção civil, a gente está falando de madeira, aço, cimento, químicos. Quando a gente fala de uma segunda linha de produtos, ainda tem o concreto, tubos e conexões, tintas, cabos que vão nas construções, vidro e materiais de acabamento. Todos esses setores vão ser impactados. Apesar das projeções de 2017 serem do setor de revestimentos ter uma retomada, grande parte dos setores que a gente fala aqui vão ser afetados. E 2017, a perspectiva, vou falar um pouco depois para vocês, é de um pequeno crescimento, mas por esses lançamentos de informações do IBGE e de características que levam a gente a acreditar que o PIB vai continuar caindo, esse crescimento de 6% pode ser revisto. E o principal, todo esse grupo, toda essa cadeia de suprimentos, ela é movimentada por crédito e movimentada pelo capital das empresas, incorporadoras, enfim, construtoras que têm para investir nessa construção e nesse segmento. Isso leva a um outro fator. Quando a gente fala, eu só estou, neste momento, fazendo um webinar para a indústria de construção civil, porque a Pélissari Gestão e Tecnologia é uma empresa que presta consultoria de implementação de sistemas ERP, no caso o SAP, que leva as empresas, enfim, a terem uma excelência operacional melhor. Eu estou na cadeia de suprimentos da indústria de construção civil. Então, essa empregabilidade que a indústria de construção civil gera, acaba impactando em mim, é claro, pois todos que estão nesse segmento são potenciais clientes ou fornecedores. Quando a gente fala diretamente dos funcionários ligados na construção civil que tem carteira assinada, a representatividade desse ano foi da redução de 33 mil vagas só em outubro, de carteiras assinadas. Quando a gente olha isso no somatório de todo o ano, vendo as reduções, a gente tem um total de inacreditáveis 120, o número total é 191.290 vagas reduzidas comparadas a 2015. Isso dá um total de 224 mil pessoas que estão desempregadas por causa do impacto do PIB da construção civil. É claro que é dicotômico a gente falar dos impactos e do porquê que esses impactos estão acontecendo. Antes de falar desses impactos, eu acho bacana a gente falar de dados que vêm da fonte, de uma fonte muito confiável que é o CEBIC. O CEBIC, ele é a Câmara Brasileira da Indústria de Construção e ele demonstra que o nível de capacidade é baixo, as condições financeiras ainda estão satisfatórias, o acesso a crédito ele teve uma melhora, mas ainda está difícil. Então, esse é o reflexo. O reflexo principalmente impacta nas grandes indústrias, é claro, e o principal problema, se a gente for ver das indústrias de construção grandes e médias, as pequenas está em segundo lugar esse tipo de problema, mas é a demanda interna insuficiente. Eu ainda sou um pouco cauteloso com a demanda interna insuficiente, porque a gente teve um movimento de lava-jato, de várias retiradas de crédito do mercado, do segmento. Então eu vou avançar um slide aqui, depois eu volto nesse aqui. Que, por exemplo, notícia de hoje, do Valor Econômico, o BNDES vai cancelar os créditos das empresas afetadas na Lava Jato. Mesmo com a demanda insuficiente, fica difícil toda a cadeia de valores se comportar de uma forma adequada, sendo que a Lava Jato está cortando os créditos das empresas. Isso não estou dizendo que eu sou contra a Lava Jato, mas a Lava Jato impacta diretamente nas indústrias de construção civil. Claro que não vou entrar no detalhe, estou fazendo simplesmente a análise econômica desse fator, e o fato é que a Lava Jato impacta negativamente no PIB do país, mas a opinião pessoal é que esse, ao longo prazo, vai ser um ótimo retorno para o país. E vendo ainda perspectivas, mesmo o setor de construção civil, que tem uma quantidade de inovação considerada baixa hoje em dia,
O governo está norteando hoje negociações para a IoT. Para quem não sabe, a IoT, a gente teve um outro webinar sobre esse tema. A IoT é a implementação de dispositivos e tecnologia para controlar aparelhos, controlar. Um exemplo simples é controlar uma máquina de produção numa empresa de transformação, ou até mesmo controlar uma betoneira de cimento, enfim. Existem várias aplicações para isso, e o fato é que, para destravar esse crescimento que tem sido tanto mencionado, é necessário que seja seja realizado um investimento, mesmo que seja colateral, que não seja um benefício imediato, mas seja a um médio e longo prazo. Até mesmo porque o retorno do país em investimento, em receita, vai ser em 2018. 2017 vai ser simplesmente uma passagem que vai direcionar o crescimento para 2018. Quem estiver preparado para sobreviver a 2017 vai entrar em 2018 com um diferencial competitivo. Diferencial competitivo esse que empresas, até eu mencionei aqui, as 10 principais empresas hoje, as 10 maiores empresas do ramo de construção civil, são essas que vocês podem ver aqui, de acordo com o CEBIC. E eu menciono em específico as paranaenses nesse ranking, e mais específico ainda está, por ser cliente Pellissari, implementou o SAP há pouco tempo e está se permitindo evoluir com o segmento e se preocupando cada vez menos com despesas e custos operacionais e cada vez mais com diferenciação dentro do mercado, que é o que realmente vai fazer diferença. Bom, um dos paralelos que eu achei interessante trazer para vocês, a gente está falando de 2016. Em 2016 a gente teve o resultado do Fórum de Economia Mundial, e nesse Fórum de Economia Mundial foram discutidos as colocações dos países, foi lançado o relatório das competitividade dos países em 12 pilares. Os 12 pilares são esses que vocês estão vendo nessa apresentação, nesse slide agora. E eu gostaria de ressaltar principalmente infraestrutura, que no fim é o que impacta realmente o ramo de construção civil. O Brasil hoje, a gente se enquadra no 74º lugar. Se vocês forem analisar ali, a gente está acima da Sérvia, acima do Vietnã e abaixo da Ucrânia, da Namíbia, do Equador, do Azerbaijão. Isso em infraestrutura. E é imprescindível que os nossos governantes, em 2017, destravem essa crise no setor de construção civil através do investimento de infraestrutura. Um dos primeiros passos foi a aprovação da PEC, que limita os gastos públicos. Isso tenho certeza que vai ser aprovado no Senado, foi recentemente aprovado pela Câmara dos Deputados. E sendo aprovado pelo Senado, tende a valorizar o investimento público no país e a regular as contas. Não podemos deixar que nossos estados cheguem no estado que chegou o Rio de Janeiro. E imagino que muitos outros estados que não estão tão em voga, que o impacto não é só no estado, e sim na nação inteira, na União inteira. E para que a gente possa comparar esses dados de infraestrutura, e não só a infraestrutura, mas todos os 12 pilares, eu estou comparando a gente, claro, com um país que a gente gostaria de ser. Eu não tenho muita vontade de ter o olho puxado, nem de morar em Hong Kong, mas sim tenho vontade de ter infraestrutura, o ambiente macroeconômico que eles têm, da mesma forma que eu tenho sem dúvida certeza que Hong Kong gostaria de ter. Aqui vocês podem ver o market size do Brasil, que o 10º pilar aqui do Brasil, a gente está muito bem. Claro, nosso território, nossa economia não mente, e aqui o market size de Hong Kong está um pouco menor. Desculpe. Então, esse é o trajeto que a gente vai ter que seguir aí. Não tem mistério. A nossa competitividade global só vai subir se a gente conseguir investir em infraestrutura. Hoje a gente não consegue nem garantir o transporte por trem dentro do nosso país, sendo que nossa grande parte do território é terrestre. Nada melhor do que ter uma ferrovia. Imagine a redução de custos que teria, inclusive, na construção civil, tendo ferrovias de qualidade no país. Bom, isso também é motivo para outros webinars. O que eu gostaria de ressaltar também é que, no momento, o Banco Central tem uma dificuldade na mão,
E essa dificuldade de 2016, ela está justamente relacionada com o nosso amigo Donald Trump. Já os Simpsons previam lá em 2002 que o Trump ia ser presidente dos Estados Unidos, aqui a prova do episódio. E qual que é o impacto que o Trump trouxe para a nossa dúvida agora na economia? Bom, antes do Trump ter antes da eleição em si, antes dele ser eleito, a gente tinha um cenário que era um pouco mais satisfatório com relação a investimentos em países emergentes. Vocês viram ali o carrinho passando? Os investimentos dos países emergentes, logo após a eleição do Trump, foram retirados. Então a gente teve uma movimentação de capital, movimentação financeira no mundo, retirando os investimentos de países emergentes. Para um exemplo, para contextualizar, a gente teve lá, antes do Trump ser eleito, um dólar em 3,15 e depois ele ser eleito, o dólar de 3,35 até 3,40. Até teve alguns picos maiores, mas que não foram tão relevantes à medida das negociações. Então, a gente está com o dólar numa situação complicada. Claro que isso não se teve só por causa da eleição do Trump. A gente teve 3/4 dessa responsabilidade do câmbio, a quebrar essa flexibilidade do câmbio, pelo aumento das taxas de capital no mundo e pela redução do custo das commodities, redução do preço das commodities. Bem como o 1/4 que sobrou foi devido à alta percepção de risco dos fatores internos domésticos aqui do Brasil. Então, com a eleição do Trump, a gente teve o quê? Movimentação do dólar, que influencia o Banco Central, já vou explicar um pouquinho porquê, e principalmente movimentação dessas retiradas de investimento nos países emergentes. E, pessoal, a gente é país emergente, estamos no bolo ali. Infelizmente, a gente não tem ainda, principalmente pelos aqueles fatores dos 12 pilares, a gente não é uma das possíveis potências do mundo nos próximos 5 anos. E o Banco Central, qual que é o desafio do Banco Central? A gente tem hoje uma baixa flexibilização do monetária. Por quê? Porque a gente está com o IPCA num índice não alarmante, mas preocupante, e a gente precisa imediatamente reduzir nossas taxas de inflação para conseguir atingir a meta. E como que a gente vai conseguir fazer isso agora ao curto prazo? Essa é uma medida de curto prazo. Principalmente com esse aumento do dólar e o impacto da eleição Trump, efeito Trump, a gente não vai ter uma flexibilização monetária para conseguir trazer esses índices para as metas. Esse é o cenário 2016, que ainda 2016. E 2017? O que vai ser de 2017? Acho que esse é o principal ponto que a gente está aqui para saber se 2017 vai ser um ano bom, um ano ruim ou como estaremos lá. De dados efetivos que estão sendo publicados em boletins macroeconômicos, análises, como eu comentei, da LAFES e outras consultorias financeiras, a gente vai ter, em 2017, como eu comentei com vocês, um aumento de 6% no PIB. 6% do PIB que não vi nenhum economista até agora assinar embaixo nesse aumento de 6%. Por quê? Porque é muito fator de risco. É muito fator atribuído que a gente não consegue ter certeza de que isso vai acontecer. E 12,2% é a previsão de desemprego no primeiro trimestre de 2017. Consequentemente, o varejo vai continuar caindo. Consequentemente, a gente vai ter reduções em toda a cadeia que vai levar claro, vai prejudicar o crédito, que vai prejudicar as aquisições de imóveis. Então, 2017 é uma caixinha de surpresas. E é claro que, num ano de dificuldades, você tem duas opções. Você investe para se diferenciar e quando chegar 2018 você estará à frente, ou vocês ficam esperando o momento certo até que chegue 2018 e os concorrentes entrem na frente. Porque, principalmente, a gente vai ver as indústrias da construção civil, pelas análises, os caixas são positivos, de algumas ainda, claro, tem uma grande maioria não, mas algumas até chegaram à beira da falência, mas, inclusive, Paraná, não vejo nenhuma construtora sobre risco. Sim, sobre preocupação, mas não sobre risco. E quando a gente fala lá em 2018, a Pélissari, claro, eu vim aqui para falar
de fatores econômicos e como eu posso te ajudar. Porque não adianta eu simplesmente chegar aqui e falar que vai ser um ano difícil sem falar como que a gente pode ajudar você a resolver isso. Em 2017, a gente pode colocar como casos a implementação da Rogue e da TAP. Principalmente a implementação da TAP, que é uma implementação recente. Nós fizemos a implementação do ERP e o que trouxe de vantagem a implementação de um ERP? Principalmente a falta de preocupação em itens como POC, as estruturas de projeto, liberação de contas e valores para construção durante o projeto. Por que a despreocupação desses fatores? Porque quando você está se preocupando com o tempo que você fecha a POC, que você demora lá 15 dias, 20 dias para fechar, você não tem tempo de ser efetivo, você não tem tempo de olhar para o governo abrindo investimento em IoT, em internet das coisas, que vai te permitir talvez fomentar um novo segmento, talvez sim liberar um crédito que hoje está fechado para a indústria civil, de construção civil, mas está aberto para outros tipos de indústria. Por exemplo, a indústria de tecnologia. Então, 2017 é um momento de parcerias e é um momento de parar de se preocupar com o básico, parar de se preocupar com controle de custos que você sabe que pode reduzir imediatamente. E nisso, a gente pode te ajudar. Como? O modelo de implementação da Pelissari, ele é focado em levar as melhores práticas do mercado para você. A gente tem incorporação, planejamento, execução e controle, entrega e resultado, e locação, todos dentro da mesma plataforma. Isso significa o quê? Não significa que você vai se restringir a fazer de uma forma que eu estou lhe dizendo, mas significa que a gente já tem em nossa base todos esses fatores acelerados. O que é esses fatores acelerados? Bom, planejamento, por exemplo. No planejamento, a gente já tem todas as estruturas de projeto estruturadas para que você possa estratificar seus custos dentro do projeto e verificar o quanto dos apontamentos desses custos, como que ele está ocorrendo. Por exemplo, em entrega e resultado, você vê o tiro, o ROI, o VPL da sua obra em tempo real. Conseguir vislumbrar os processos de compra, por exemplo. Hoje o processo de compra das empresas ele não muda, nós já temos processos de compra acelerados, com aprovações, enfim, reduzindo o seu tempo de implementação e acelerando o tempo de resgate da implementação de um software ERP como o SAP. A gente tem N clientes utilizando hoje ferramentas SAP para otimizar a sua parte na construção civil, reduzindo o custo, retornando mais sobre os ativos. Principalmente 2017 é um momento para aproveitar os seus ativos. Ativo parado em 2017 é ativo perdido em 2018. Então, prestar atenção nesses fatores é fator importante quando se pensa no ERP e a Pelissari já pensou nisso para você. Existem vários itens, aqui são alguns, que podem ser utilizados para acelerar o seu projeto. Esses itens eu não vou me delongar aqui. Se vocês quiserem mais informações, podem entrar em contato comigo. Eu vou deixar os meus dados para contato no final da apresentação. Eu acho importante demonstrar para vocês o que é essa flexibilidade. Aqui tem uma planta, da mesma forma que uma planta de uma incorporação, ela tem vários modelos, que o cliente vai escolher os modelos o modelo que vai melhor lhe agradar. Da mesma forma é o SAP, com o acelerador Pelissari. O SAP ele possui várias caixinhas já, como se fosse a estrutura do prédio, a estrutura da incorporação. Essa incorporação SAP ela tem o módulo de vendas, projetos, POC, orçamento, faturamento, relatórios, todos em uma estrutura bem definida. Essa estrutura garante que o prédio não caia, garante que você vai entregar a sua POC em 25% do tempo que vocês entregam hoje, no caso 75% de redução. E com essa estrutura vocês podem colocar os módulos da forma que vocês bem entenderem. Então, a vantagem é que vocês podem escolher o que disso vocês vão utilizar ou não vão utilizar. Então, não confundam engessar o processo com flexibilizar a implementação, que é isso que nós estamos oferecendo. E essa flexibilização de operação vai permitir que você, por exemplo, receba durante o projeto uma estrutura de projeto que é sugerida,
que você vai poder já separar seus custos, despesas, enfim, assistência técnica, e você pode chegar para a Pelissari e falar, não, eu quero de uma forma específica, ou seja, dessa forma aqui, que vai atender a minha necessidade. A vantagem é que se você quiser utilizar da forma padrão, já está 100% pronto, e se você quiser customizar, é algo simples. Rapidamente, passamos pelo cenário 2016, futuro 2017 2018, e como a Pelissari pode contribuir para que você em 2017 reduza efetivamente os custos da sua operação de construção civil. Ficam aí os meus dados para contato. Muito obrigado pela sua participação e espero nos vermos em breve de novo. Um abraço.